A paz do Senhor, povo de Deus, tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estava vendo aí um vídeo aí do pastor Mauro Souza, né? Ele refutando o pastor Sandro Boza, né? Onde ele diz que o Sandro Boza falou que se o casal estiver brigando, pode dar carta de divórcio e casar de novo. Eu fiquei sem entender porque eu vi esse pastor aí, ele fez um vídeo aí, repreendendo duramente o Francisco Evangelista, né? Repreendendo duramente o Francisco Evangelista, dizendo que o Francisco Evangelista está em adultério, né? Mas duramente mesmo ele estava repreendendo. E eu fiquei sem entender como que agora ele está dizendo que pode casar de novo. Fiquei meio assim sem entender, né? O que eu sei é que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Cada um vai ser julgado pela palavra, né? Jesus disse assim, a palavra que eu vos tenho falado, Jesus diz assim, eu não julgarei ninguém, mas as palavras que eu vos tenho falado, vos julgará, vos julgará no último dia. Então tudo é a palavra, né? É a palavra que vai julgar. E aí, meus irmãos, não pode fazer, não pode, né? Uma hora falando uma coisa e outra hora falando outra. Não pode, né? Se o irmão falou aí para repreender o Francisco Evangelista duramente, né? Duramente, dizendo que ele estava em adultério, como é que agora vem dizer que pode casar até por causa de uma briga? Se o Francisco Evangelista para ele, o Francisco Evangelista está em adultério, e ele já deve ter visto por que o Francisco Evangelista casou de novo, né? E ele repreendeu duramente. Como que agora vem falar que por causa de briga pode casar de novo? Não entendi. E meu irmão, e a palavra de Deus diz aqui em Mateus 19, e versículo 9: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quando eu leio esse versículo aqui, eu fico meditando. Eu fico meditando assim: quem é injustiçada aqui? Não é a mulher? Não é a mulher que é injustiçada aqui, que é trocada por outra mulher? E veja que esse versículo Jesus não dá direito da injustiçada casar. Porque ele diz: quem casar com a repudiada comete adultério. Está em adultério. Sendo que a injustiçada aqui é ela. Se tivesse um que deveria casar aqui, é a injustiçada, né? Mas nem a injustiçada aqui pode, né? Nem a injustiçada aqui que foi trocada por outra não pode. Jesus está dizendo: quem casar com a repudiada comete adultério, né? Está em adultério. E aí então a gente passa a entender que não há casamento, não há segundo casamento. Aconteça o que acontecer no casamento, não existe segundo casamento. Tem vários casamentos por aí, mas que os homens fizeram. Mas Deus não está no negócio, Deus não está. E aí muitos fizeram o segundo casamento porque o versículo diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Não sendo por prostituição.
Então, muitos pastores por aí meditam o seguinte: não sendo por prostituição, não pode. Mas se houver a prostituição, é isso que é nisso que eles meditam, né? E aí vai lá e casa, né? Porque eles entendem que aqui está dizendo, não sendo por prostituição, não pode, mas sendo por prostituição. E aí eles nem meditam, nem param assim para meditar para saber que prostituição é essa que Jesus está se referindo, né? Eles não param assim para meditar. Que prostituição é essa que Jesus está se referindo? Porque se a mulher, se o homem ele trai a mulher, por exemplo, ele cometeu um adultério, né? Ele cometeu ali um adultério. Não foi prostituição, foi adultério. E vice-versa, né? Comete um adultério porque o seu parceiro está ali vivo, a sua parceira está vivo, então é um adultério contra aquela pessoa. Não é prostituição, é adultério. E aí eles não nem para assim para meditar. Que prostituição é essa que Jesus está se referindo? Meus irmãos, sempre que eu meditei nessa passagem, eu entendo que essa prostituição que Jesus está dizendo, não sendo por prostituição, está se referindo ao capítulo 4 de Deuteronômio. É o título da leitura, né? Do capítulo 24 de Deuteronômio. Eu sempre entendi isso, né? Que quando Jesus diz não sendo por causa de prostituição, estava se referindo àquele título, porque lá diz que Deus deu carta de divórcio para os roubadores, para os leprosos, para os roubadores. Isso era mulheres que estavam prostituídas. Deus diz lá, se vocês casar com uma mulher desse tipo, vocês dão carta de divórcio. Aonde muitos dizem que lá foi Moisés que deu a carta de divórcio, não foi Deus. Moisés, ele não fez nada por ele mesmo, foi tudo Deus, tudo que ele fez foi Deus que ordenou. Jesus disse, de mim escreveu Moisés, então Moisés não escreveu nada dele mesmo. Então eu sempre entendi que quando Jesus diz não sendo por prostituição, está se referindo a Deuteronômio 24, sempre entendi isso, né? E alguém pode dizer assim, mas o que é que tem a ver roubo, lepra e penhor com prostituição? O que é que tem a ver? Alguém pode falar isso, né? Mas só que prostituição não está somente na sexualidade, né? Como exemplo, o capítulo 17 do Apocalipse fala a grande prostituta. Por que a grande prostituta? Por que a grande prostituta? Porque se curvava diante de estátua. Se curvava diante de estátua. Então a prostituição não é só na sexualidade, não. Se refere a outras coisas também. E aí eu entendo assim que os judeus, eles podiam ter aquilo lá como pessoas que se prostituíram, mulheres que se prostituíram com roubo, com essas coisas aí, que não estavam libertas de roubo, não estavam libertas da lepra, porque alguém pode dizer também, o que é que tem a ver a lepra, né, com prostituição? É uma doença. Só que a lepra é assim, ela não era assim, não vinha por acaso. Era mais quando alguém cometia um erro, né? Que nem a Miriam, por exemplo, que falou, olha, se Deus falou com Moisés, por que não fala comigo, né? Por que não fala conosco? E a Bíblia diz que Deus falou assim para ela, se tiver profeta, eu falo através de sonho. Mas com esse Moisés eu falo face a face, né? Cara a cara.
E na mesma hora, a Bíblia nos diz que Deus feriu a Miriam com lepra. Então veja que não era uma doença assim qualquer, era uma doença mais quando a pessoa provocava, quando a pessoa cometia erro, não é? Eu já expliquei isso aí em outro vídeo, né? Já expliquei isso aí. Eu sempre entendi isso, né? Agora que é difícil, né? As pessoas querer aceitar que seja isso, né? Mas eu sempre entendi isso, né? Que essa prostituição aqui já se refere a Deuteronômio 24. Porque lá os judeus lá acreditavam que aquilo fosse prostituição e Jesus acreditou que Jesus afirma que não, que aquilo lá não era prostituição. Por isso que ele diz, não sendo por prostituição. Quem deixar a sua mulher e casar com outra, não sendo por prostituição, faz que ela cometa adultério. Então sempre entende isso, né? Que Jesus estava falando, aquilo lá não era prostituição, mas para os judeus era. Então o versículo 9, eu sempre entendi que Jesus está se referindo a isso, prostituição aqui, Jesus está se referindo aqui, está escrito em Deuteronômio, porque ele está dando uma resposta para os fariseus. E aí nós, quando começamos a meditar naquele capítulo 24 de Deuteronômio, nós passamos a entender que nem no Velho Testamento Deus ele não permitia o segundo casamento. Por quê? Porque eles falaram assim, por que Moisés deu a carta de divórcio? E Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Que princípio é esse? O princípio de Eva e Adão. Adão não teve segunda mulher. Eva não teve segundo homem. Jesus afirma, no princípio não foi assim. Ele estava se referindo ao casamento de Eva e Adão. Eles perguntam para Jesus, por que Moisés deu a carta de divórcio? E Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês tivessem perdoado as vossas esposas, Deus não tinha dado a carta de divórcio. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer para eles. Jesus responde para ele, por causa da dureza do vosso coração. Então Jesus queria dizer para eles, se vocês tivessem perdoado, Deus não tinha dado a carta de divórcio. Então nós passamos a entender que nem no Velho Testamento Deus não permitiu a carta de divórcio. Só foi permitido porque Jesus afirmou, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Então Jesus veio para reconciliar, né? Quando ele fala que no princípio não foi assim, alegando o casamento de Eva e Adão, então ele veio para reconciliar aquilo, né, que estava o quê? Espalhado, né? Ele veio para juntar, reconciliar. E aí, meus irmãos, infelizmente muitos, né, têm caído aqui nessa parte aqui, né, e que estão em adultério sim, né? Tem caído nessa parte aqui porque disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por prostituição, olha aí, não sendo por prostituição, não sendo, porque os judeus, para eles achavam que era. Quando eles liam o título do capítulo 24, para eles entendiam que aquelas mulheres eram as mulheres prostituídas. Mas Jesus não tinha aquilo como prostituição. Apesar que é isso que eu já falei, né? A prostituição se refere a outras coisas, que nem, por exemplo, a pessoa adora ídolo, né? Porque o Apocalipse 17 diz a grande prostituta, né? Grande prostituta. Porque porque se refere a pessoas que adoram a estátua, né? Jesus tem essas pessoas como pessoa que se prostitui. Apesar disso aí, mas Jesus afirma para ele, aquilo lá não é prostituição. E por isso que ele afirma aqui no versículo 9, não sendo por prostituição, não sendo. Amém? Eu sempre entendi isso. Agora, não sou obrigado a convencer ninguém, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Mas foi isso que eu sempre entendi, amém? Então fica esse pequeno vídeo aí para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações. Compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos, irmãos. As pessoas, meus irmãos, precisam conhecer a palavra de Deus. Amém? Eu sou o Reginaldo, para quem não me conhece, né? Às vezes eu esqueço muito, né, de falar o meu nome. Amém? Que Deus assim vos abençoe.